E aí, jovens, tudo certo? Estão bonzinhos? Muito bem, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Reta final, então, para o concurso público da Prefeitura de Canela, a banca objetiva, organizador desse concurso público. Nesse vídeo, vamos fazer uma breve revisão, então, de informática para esta prova, tá? Para a revisão da tua preparação aí, ok? 2020, 2021, não lembro exatamente o ano, a Banca Objetiva fez um concurso público em Caxias, no órgão FAS, Fundação de Apoio de Assistência Social, ou algo assim, não lembro exatamente o nome do órgão, tá? E o conteúdo era muito semelhante a este aqui em Canela, tá? Então, eu peguei essas questões dessa prova, de uma das provas, de educador, tá? E era um conteúdo bem semelhante, vamos fazer a revisão, vamos fazer a correção dessa provinha aqui, então. O conteúdo não era exatamente o mesmo. Aqui em Canela eles cobram apenas, né, o LibreOffice Writer e o Calc, lá cobravam o Impress, então não peguei essa questão, não trouxe aqui. Eu trouxe exatamente o que as provas tinham em comum, que essa de Caxias tinha em comum com essa aqui do conteúdo de vocês de Canela, ok? Antes de seguir com o vídeo, não esqueça de dar like no vídeo, se você curtiu, se você gosta do conteúdo aqui do canal. Se não me conhece ainda, se inscreva no canal e me segue no Instagram, @prof.josuel, certo? Tá? A primeira questão, então, diz o seguinte: em conformidade com a cartilha de segurança para internet sobre códigos maliciosos, né, faz parte, então, do conteúdo de segurança do edital, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta, tá? Então, a banca sempre vai trazer, na maioria das vezes, né, sempre que eu ver questões de segurança, a banca traz a cartilha de segurança para a internet. Ok? Deixa eu ativar a caneta aqui. A banca vai dar como referência a cartilha de segurança para a internet. Tá? Então temos aqui 1, 2 e 3, Spyware, Backdoor e Cavalo de Troia. O primeiro é um programa que, além de executar as funções para quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Exemplos desse tipo de programa são programas recebidos ou obtidos de sites na internet, que parecem ser apenas cartões virtuais animados, álbum de fotos, enfim. Esses programas geralmente consistem de um único arquivo e necessitam ser explicitamente executados para que sejam instalados no computador, tá? Ou seja, é aquele arquivo que a gente acha que não tem nada demais, que é um arquivo comum, mas ele é um malware. Que tipo de arquivo é esse? É um Trojan, né? Também pode ser chamado de Trojan ou cavalo de Troia. Ah, é o item número 3 aqui, porque vem lá da mitologia grego, romana, eu não sou muito bom em história, né? Mas é aquela mitologia que deram um presente, né, o cavalo de Troia lá, e estava com soldados dentro e tal. Então, é uma coisa que a gente acha que é boa, que não faz nada de mal, mas tem um código malicioso ali, pode danificar o computador, tá? Então, item número 3 aqui. Depois temos, é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido. Só isso aqui a gente já pode mais ou menos decifrar o que que é. Vamos pela lógica assim, ó. É um computador que permite o retorno de um invasor. Imagina que o invasor numa casa, ele vai entrar pela porta da frente da casa ou pela porta dos fundos da casa? Pela porta dos fundos da casa, né? Então, número 2 aqui, ó, backdoor, porta dos fundos. E tem número 2 aqui. Mas vamos ler o restante aqui do conceito, né? Por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. Após incluído, é usado para assegurar acesso futuro ao computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente, sem que haja necessidade de recorrer novamente aos métodos utilizados na realização da invasão ou infecção, e na maioria dos casos, sem que seja notado. Ou seja, digamos que um hacker, né, um cracker lá, ele invade um computador. Na primeira vez que ele invade esse computador, ele vai ter todo um trabalho, vai ter toda uma função, ele consegue instalar um malware. Só que esse malware ele pode ser detectado pelo antivírus do computador e tal. O que que ele vai fazer? Junto com esse malware, ele vai instalar um backdoor. O backdoor ele consegue se disfarçar um pouquinho do antivírus, e aí se o hacker quiser voltar para aquele computador, ele volta através do backdoor. É um caminho mais fácil do que o primeiro ataque que o hacker teve que fazer, tá? É um programa, então sobrou o item número 1, né? Apenas o Spire aqui, ó. É um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar informações coletadas para terceiros, tá?
Nós temos 3 tipos de spyware. Vou trazer para cá. Nós temos o keylogger. O keylogger ele vai captar o teclado do usuário, do infectado, e mandar o que o usuário está escrevendo para o hacker. Temos o screenlogger. O screenlogger ele vai captar a tela do infectado e mandar essa tela para o hacker, tá? E temos o adware. O adware ele vai monitorar a atividade do usuário, do infectado, e vai mostrar anúncios direcionados, tá? Igualzinho o Facebook e o Google fazem, né? A diferença é que o Facebook e o Google são serviços que a gente utiliza e que a gente concorda com os termos de utilização. O adware ele é sem o consentimento do usuário, tá? Então, o gabarito dessa questão aqui vai ser letra C de casa, 3, 2 e 1, respectivamente, tá? Nessa questão de spyware, a banca pode cobrar somente o termo genérico do malware, que é o spyware, ou ela pode cobrar especificamente aqui, ó, keylogger, screenlogger e adware. E segurança da informação é um item bem interessante, porque a banca cobra com bastante frequência, e para quem tem dificuldade de informática, eu sempre recomendo estudar segurança. Professor, eu tenho um trabalho, eu não consigo me dedicar à informática, tenho medo de zerar a informática, tá? O ideal é gabaritar, porque isso ajuda muito na tua classificação, mas não tem jeito, o candidato só não quer zerar a informática só para seguir vivo na preparação no concurso. Estuda segurança. Por quê? Porque lá em Windows, aqui no caso LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, tem muito uma questão visual que é onde a maioria das pessoas tem dificuldade. Na segurança, olha, é só texto. Não tem nada visual, não tem botão que tu tem que decorar, não tem um caminho que tu tem que aprender de menu e tal, é só texto, é conceitos. Vai estudar o que é um spyware, vai saber quais são os 3 tipos de spyware, vai estudar o conceito de um backdoor, então é mais fácil de aprender, tá? É mais interessante. Número 2, aqui nesse edital de Canela, a Banca Objetiva não trouxe especificamente navegadores, mas eu trouxe aqui uma questão de Google Chrome sobre navegação anônima, tá? Que a banca traz o conceito de navegação. E a navegação anônima, ela é comum para ambos os navegadores. Navegação anônima aqui no Google Chrome, navegação privativa no Mozilla Firefox, navegação em private, enfim, lá no Edge, tá? Então, esse conceito de navegação anônima, ela pode cair de forma bem genérica, assim, porque é o mesmo conceito para ambos os softwares independentes do navegador. E essa questão diz o seguinte: esse modo de navegação é executado na mesma janela das outras janelas normais do Google Chrome. Isso aqui está errado. Vai ter uma janela especificamente para navegação anônima no Google Chrome, tá? Vou trazer aqui o Google Chrome. Está aberto aqui. Essa é a navegação normal. A navegação normal, ela salva o histórico, salva os dados inseridos em formulários e tal. A navegação anônima, o atalho de teclado é Ctrl+Shift+N aqui no Google Chrome, tá? Ou coloca aqui no menuzinho navegação anônima. Então é uma janela à parte. Ó, a gente olha aqui embaixo que tem 2 janelas. A nova guia da janela da navegação tradicional e a janela anônima. Para que serve a janela anônima? Está exatamente escrito aqui, ó. O Chrome não vai salvar essas informações e é possível que sua atividade ainda esteja visível, tá? Então, o Chrome não vai salvar informações do histórico de navegação, cookies e dados, informações inseridas em formulários. É possível que sua atividade ainda esteja visível para os websites que você visita, seu empregador ou sua escola, seu provedor de acesso à internet. Então, resumindo, a navegação anônima, ou privativa, ou em private, enfim, ela não salva ou não armazena, não guarda cookies, cache, histórico, dados inseridos em formulários. Ou seja, tudo isso se resume a dados de navegação, ok? Dados de navegação. O que a banca pode te falar? A banca pode te falar que a navegação anônima, privativa ou em private, ela é uma navegação livre de vírus. Não, vai estar errado, porque isso é função do antivírus, né? Nunca estaremos livres de vírus. A gente pode ser infectado e conseguir recuperar o computador, enfim. Mas livre de vírus, isso não existe, né? Ela pode te dizer, por exemplo,
Ela pode te dar até um exemplo, que você foi aprovado aí no concurso de Canela, está utilizando bem belo o computador aí da Prefeitura de Canela, e está utilizando a navegação anônima para acessar o Facebook e acessar algum site. E o administrador da rede da Prefeitura de Canela não vai saber o que você está acessando. Vai estar errado, porque olha aqui, ó. É possível que sua atividade ainda esteja visível para os websites, seu empregador ou sua escola, seu provedor de acesso à internet. Então não existe isso, tá? Resumindo bem, ele não salva, não armazena, isso aqui que está anotado aqui. Se a banca trouxer alguma coisa diferente disso em relação à navegação anônima, vai estar errado, tá? Da mesma forma aqui, ó, esse modo é navegado na mesma janela das normais? Não, a gente tem duas janelinhas, uma para normal e outras para anônima. Pode ser utilizado quando o usuário não quer manter registros de sua atividade, ó, registros. É tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui são registros, são dados de navegação. Correto. O Google Chrome não salva história de navegação quando se utiliza o modo de navegação. Correto. A 2 e a 3 se complementam uma outra, né? Porque histórico de navegação é um registro, né? É sinônimo. Então está correto aqui 2 e 3. Muita atenção o que a banca está pedindo, se é a correta ou a incorreta. Nesse caso é a correta, então, letra C de casa. Questão número 3. Em relação às funcionalidades do Windows 10, assinalar a alternativa correta. No conteúdo aí da Prefeitura de Canela, está escrito Windows 10 e versões superiores. Se a banca quiser, ela pode cobrar o Windows 11. Eu acho difícil. Eu acho que a banca pode... Acho mais fácil a banca se manter no Windows 10. Tem bastante bibliografia na internet, né? O Windows 11 ainda até não tem tanto assim, tá? Em relação ao Windows 10, assinalar a alternativa correta. A banca às vezes pode pedir pela exceção, pela incorreta. Tá? Nesse caso é a alternativa correta, ou seja, temos 5 alternativas, 4 estão erradas e uma está correta. Windows Hello é um assistente virtual controlado através do comando de voz. Isso aqui está errado. Esse conceito aqui é da Cortana. Cortana, tá? B. Há uma central de ações ao lado direito da tela, na qual é possível ativar ou desativar ferramentas, tais como Wi-Fi, VPN, modo avião, entre outras. Letra B de bola, está aqui o gabarito da nossa questão. Aqui na parte, na barra de tarefas, na parte direita, ó, central de ações. Clica nesse botãozinho aqui, ó, ele vai ter as notificações aqui em cima na parte superior, tá? E aqui embaixo as funções que a questão está falando, ó, VPN, ela fala de modo avião, também está aqui, né? Entre outras funçõezinhas. É disso aqui que a questão está falando, ok? Letra C, então, vamos conferir as erradas. O navegador que veio para substituir o Edge é o Internet Explorer. Ele está errado porque é o oposto. É o Microsoft Edge que veio para substituir o Explorer, o Internet Explorer. Então, esse é o erro da letra C. Letra D, a Cortana é uma ferramenta que ajuda a fazer login de maneira rápida e ágil, ó. A Cortana aqui é o conceito da letra A. O conceito da letra D, eles inverteram, tá? O Windows Hello é uma ferramenta que ajuda a fazer login. Tá, vamos ver se ele aparece aqui. Ó, não, ele apareceu a Dell aqui. Nós vamos aqui nas configurações, tá? Se não me engano, é sistema. Aqui, opções de entrada. Configurações, conta, opções de entrada. E aí o Windows Hello, a gente tem a opção de rosto, ou seja, reconhecimento facial, impressão digital e PIN. Esses são os 3 tipos do Windows Hello que a gente tem. A banca pediu de uma forma genérica, sim, o Windows Hello, enfim, o Windows Hello. Mas a banca ela pode falar especificamente, ó, a gente tem o rosto, impressão, reconhecimento facial, impressão digital ou o PIN. O PIN ele é uma senha de 4 dígitos, tá? São as 3 opções. E a gente tem chave de segurança, senha ou senha com imagem. Mas o conceito de Windows Hello é esses 3 primeiros aqui, ok? Letra E. Windows 10 é o sistema operacional da Microsoft para desktop, laptops e videogame, mas não pode ser usado em dispositivos móveis como celulares e tablets. Isso aqui é um conceito, está errado essa aqui, né, porque ele pode ser utilizado assim, celulares e tablets, tá? A gente tem hoje, por exemplo, o notebook 2 em 1, que ele é uma forma de tablet assim, tá? A letra E, então, errada. Número 4, agora uma questãozinha sobre o LibreOffice Writer. A barra de fórmula permite criar e inserir cálculos em um documento de texto.
Até tá meio esquisito, né? Porque ele tá falando do LibreOffice Writer, que é o editor de texto da LibreOffice. E aqui fala em barra de fórmula, né? Fica meio estranho. Mas sim, é possível a gente inserir uma fórmula dentro do LibreOffice Writer. A gente insere uma tabelinha e podemos criar uma barra de fórmula ali para inserir uma formulazinha. Não vai cair isso sobre fórmulas, tá? Não precisa se preocupar que não precisa estudar fórmulas para o LibreOffice Writer. Por quê? Porque não é a mesma sintaxe do Calc, por exemplo. Ele é as formas escritas em inglês e tal, não tem uma tradução. Tá? Então, aqui no Writer é interessante você saber que sim, existe essa função, fórmulas e tal, mas não precisa estudar as fórmulas para inserir aqui dentro, tá? A tecla F3 é utilizada para ativar a numeração em um documento do LibreOffice Writer. Está errada essa segunda parte aqui. A barra de fórmula pode ser ativada pressionando a tecla F2. Está correto isso aqui, tá? Atalhos de teclado é um assunto bem recorrente nas provas da banca objetiva. A sentença está correta somente em sua primeira parte? Não. Não, porque a gente tem a terceira parte também correta. Correta somente em sua primeira e segunda parte? Não, a segunda parte ela está errada. Correta em suas primeira e terceira partes. Está aqui o gabarito da questão. Letra C de casa, tá? Vamos abrir aqui o Writer, LibreOffice. Tecla de... vamos inserir uma tabelinha, tá? A gente tem uma menu tabela, inserir tabela. Aqui, ó. E aí a gente vem em tecla de função F2. Tá aqui, ó. Essa é a barra de fórmulas que a gente pode inserir fórmulas dentro de uma tabela. Bem igual ao do Calc, né? Temos uma barra de nome aqui, temos as funções, função de soma. Veja que eu cliquei aqui, ó, função de soma, e ele escreveu com U, porque é em inglês. Então, ele lá no Calc a gente escreve igual soma em português, igual no Excel. Mas aqui no LibreOffice Writer não. É outra escrita, tá? Então, é por isso que não é comum. Nunca vi a banca cobrar, tá? Isso aqui. Quinta questão, em relação às funções do LibreOffice Calc, marcar-se E para as afirmativas certas e E para as erradas, após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. A função data calcula a data específica por ano, mês e dia. Correto? Cadê minha caneta? Sumiu aqui. Correto. Nisso a gente elimina a letra B e a letra C. A função agregar retorna o resultado agregado de cálculos de intervalo. Correto. Nisso eliminamos a letra D. Temos a letra A e a letra E, 50%. Ó. A função falso retorna verdadeiro se existir no mínimo um argumento verdadeiro. Errado. Tá? Então, o gabarito nessa questão vai ser letra A, e está aí na tela o conceito exato da função falso. A função falso vai devolver valor lógico falso. A função falso não necessita de argumentos. Argumento é o que vai entre os parênteses. Então, isso aqui é a função falso. É a única coisa que ela faz. É retornar o valor falso. Não vai nada entre os parênteses. Devolve sempre o valor lógico falso. A sintaxe, começa com sinal de igualdade, óbvio. E o exemplo, falso vai devolver falso e não falso vai devolver verdadeiro, porque o não, ele é uma função lógica e ele inverte o valor lógico. Então, se a função é falso e colocar o não antes, ele vai inverter o valor lógico de falso e vai retornar verdadeiro, tá? Esse é um tipo de questão que a banca cobra apenas o conceito. O conceito é isso aqui, o que está escrito ali depois dos parênteses, tá? Você não precisa saber exatamente a sintaxe do falso, não precisa saber a função de data. É o tipo de questão que a banca até pode cobrar a sintaxe. É interessante saber a sintaxe da função data, tá? A função agregar, não é comum, nunca vi a banca cobrar isso aqui. E tem outras formulazinhas assim, que ela cobra apenas o conceito. Então é interessante, pesquisa aí no Google, né, a página do suporte do LibreOffice Calc, que você pode dar uma lida lá e ver as funçõezinhas, tá? Apenas a função de data e hora, função de texto, função de matemática, né? Função soma e tal, funções de média. São as principais fórmulas, funções que a banca pode cobrar, ok? Muito bem, encerramos então aqui essa revisãozinha. Espero que seja proveitoso para vocês, que vocês tenham aproveitado essa revisão de informática. Me segue no Instagram para mais dicas de informática, mais conteúdo e tal, @prof.josuel. E mais uma vez,
Dá like no vídeo, se inscreve no canal e dá uma conferida aqui na descrição do vídeo. Tem um linkzinho com outros cursos, se você vai continuar sua preparação, e também alguns materiais gratuitos que eu disponibilizo, ok? Até mais, boa revisão para o pessoal que segue estudando aí e boa prova para o pessoal de Canela.